galera, tudo bem com vocês? Os sentidos podem nos enganar porque nós estamos dentro dessa caverna e nós só vemos a aparência. Para Platão, o verdadeiro conhecimento ele está no mundo das ideias. E Platão falava da reminiscência, ou seja, o ser humano vem e vai, vem e vai, vem e vai várias vezes na vida, né, a metempsicose, a transmigração das almas e assim por diante. E cada vez ele vai tendo contato com o real lá e com o aparente aqui, o real lá e o aparente aqui. E assim ele vai conhecendo. Quando ele vê as coisas, ele vai recordando. Aristóteles já partia por um outro lado, não tinha nada a ver com o mito da caverna, mas ele falava sobre o ser humano como uma tábula rasa, uma lousa em branco. Quer dizer, o que vai imprimir o conhecimento para Aristóteles no ser humano, para diferenciar Platão e Aristóteles? No ser humano, o conhecimento vai se dar para Aristóteles através dos 5 sentidos: a visão, a audição, tato, olfato, paladar. Então, através dos sentidos, nós vamos ver a realidade. Platão é idealista, mundo das ideias. Aristóteles é realista, o mundo real, o mundo dos sentidos. Mas o que vai condensar, o que vai organizar isso que nós vemos e que nós aprendemos pelos sentidos, segundo Aristóteles? Aquilo que nós chamamos de sexto sentido, gente, existe. O sexto sentido é chamado senso comum na filosofia. E é através do senso comum que nós vamos condensar tudo aquilo que nós vemos da realidade, que nós aprendemos da realidade, apreendemos em filosofia, para Aristóteles. E o sexto sentido, o senso comum, ele vai resumir tudo isso e vai organizar tudo isso através da memória. Nós temos 2 tipos de memória, e o computador imita o cérebro humano. Nós temos uma memória, aquela memória imediata, e nós temos uma memória mais profunda. A nossa memória imediata é aquela como se você estivesse digitando um trabalho no computador, de repente acaba a luz, opa, perdeu tudo, acabou, danou-se. A outra memória não, a outra memória mais profunda é aquela que você salva no HD, no pendrive, que você faz um backup. Essa memória mais profunda, ela está ligada ao amor, ao gosto, ao interesse pelas coisas. Quanto mais eu gosto das coisas que os sentidos me colocam sobre a realidade, mais eu vou estar interessado e disposto, e bem disposto a salvar isso de um modo que seja permanente para mim. E é isso que faz esse sentido. Ele organiza aquilo que se passa da realidade pelos 5 sentidos, que é o nosso canal de decodificação do mundo, e joga na memória, e nós temos sempre acesso, através da memória, àquilo que nós conhecemos. Então, para Platão, conhecer é sempre recordar. É como se nós tivéssemos sempre a amnésia. Tem aquele filme legal do rapaz e da moça, que a moça perde a memória, como se fosse a primeira vez, se chama o filme. E ele tem que reconquistá-la cada dia, porque quando vai chegando a noite, por causa de um acidente que ela sofreu, ela perde a memória, e ele tem que fazer todas as coisas que ele fez no outro dia para tentar reconquistá-la cada vez mais. E cada noite ela perde a memória do mesmo jeito. Então, isso de modo geral é platônico. Conhecer é recordar aquilo que existe de perfeito no mundo das ideias, no idealismo, e que são sombras na realidade, aparecem. Mas para Aristóteles não, o contrário. O conhecimento ele vai ser sempre novo, porque cada vez que os meus 5 sentidos aprenderem essa nova realidade, isso for codificado pelo senso comum, isso for guardado na minha memória, esse conhecimento vai ser sempre novo. A pessoa que eu vou ver cada dia, ela vai ser sempre nova. A realidade, as cores, os lugares, mesmo se eu vá nos mesmos lugares todos os dias. Então, isso é bastante interessante. Pelos sentidos, pelo senso comum, tudo isso vai ser salvo na nossa memória e tudo isso vai fazer parte do nosso patrimônio intelectual, do nosso patrimônio de conhecimento e vai fazendo e dando sentido para a nossa vida. Então, cada vez eu vou conhecer de novo. E esse também é o sentido que as religiões se apropriaram dele, no sentido do conhecimento. O conhecimento em francês vem do verbo connaître. Connaître significa com nascimento. Quer dizer, o conhecimento ele vai nascer para mim cada vez. Ele vai acontecer sempre de novo. Ele é sempre algo legal, ele é sempre dinâmico. Ele sempre faz parte da vida. Então, conhecer é algo interessante.
eu vou conhecer as novas fases daquele jogo, daquele videogame, eu vou conhecer as novas fases da vida das pessoas, na tristeza, na alegria, na saúde, vou conhecer a pessoa na vibração, a pessoa no auge, a pessoa no fundo do poço e assim por diante. O conhecimento ele é sempre novo e ele acontece cada dia. E é uma aventura sensacional. Existem duas aventuras fantásticas para o ser humano. Uma é viver é extraordinário e é uma super aventura. E conhecer as coisas, descobrir as coisas, ter curiosidade, descobrir sempre as coisas novas, fazem com que a nossa vida tenha um sentido bem interessante.